Fala aí, pessoal, tudo bem? Alex aqui da Freio do Jag. Hoje eu estou nas instalações aqui da Freio do Parques, como vocês podem ver ali atrás, a logomarca bem linda ali, né? Show de bola. Sabadão, dia de sol, podia estar na praia, podia estar pescando, podia estar na chácara, podia estar fazendo qualquer coisa. Mas hoje eu decidi gravar, né, um vídeo bem explicadinho, bem detalhado do que o multiteste universal testa, do que ele não testa, quais os conjuntos de acoplamento de cabos que ele pode fazer, quais conjuntos de chaveamento, de atracamento ele pode executar, quais as leituras de sensores que ele pode também fazer, as traduções das telas, que tem clientes ainda que têm dúvida de como que funciona aquelas barras gráficas, entendeu? Eu vou fazer um vídeo minucioso, todo explicadinho, todo detalhadinho, de cabo a rabo do que o multiteste universal faz, fechou? Daí nas próximas semanas eu vou explicar como que a gente consegue acolher os equipamentos velhos na troca, o que é feito de atualização do Full Touch, né, que é o equipamento anterior ao Universal, como que a gente consegue desenrolar todas essas negociações, fechou? Então, tenham paciência, calma para assistir o vídeo, ele vai ser longo ao extremo, no YouTube vai ser legal porque vocês aceleram o vídeo lá em quantas vezes vocês quiserem e vamos para cima, vamos lá para o laboratório. Tamo junto. Então, pessoal, estamos aqui agora com o equipamento, né, posicionado já na bancada. Vou explicar aqui as chaves, né? O que cada chave faz antes de ligar o equipamento, tá? Eu vou explicar também alguns detalhes aqui antes de startar o equipamento. Questão de ligação de tomada de força, o fusível de proteção, algumas coisas básicas aqui, fechou? Então vamos começar, vamos ali para a parte que interessa. O equipamento é feito num material muito resistente, né? Chapa metálica, a película que faz toda a parte de layout de painel, ela é uma película que vocês podem passar um querosene em cima com um paninho que não agrida, né, não risque esse painel aqui, que ele tem um brilho bem interessante. Então assim, no display, aquela toalhinha que vocês passam no óculos lá, eu não lembro o nome, acho que é microfibra, passa uma microfibrinha aqui com um queroseninho bem limpinho, caso chique, cheio de marca de dedo aqui de tanto apertar, né, o toque aqui da tela, dá para vocês limparem com querosene limpo, tá? Querosene que de preferência seja aquele bem novo. Vão no mercado, compra uma garrafinha e deixa especificamente para isso. Caso não queiram usar o querosene, pode usar algum produto que não reaja ao plástico, né? Isso aqui é um policarbonato, né? Um plástico, então precisa ter certos cuidados, tá? Na minha bancada, eu uso um querosene, tá? Questão das chaves aqui. Primeira chave do lado esquerdo é o liga e desliga do equipamento, é a chave geral, tá? Então, chave geral, a chave abaixo da chave geral é o corte da linha 15 para o teste do APS, tá? Então, vocês vão fazer ativação e desativação de linha 15 na chave abaixo da geral, tá? Ele tem até uma nomenclatura aqui embaixo, L15, de linha 15, fechou? Tela sensível ao toque, tá? Vai ter os ícones distribuídos, vocês vão poder tocar na tela para poder selecionar os ícones. Chave de seleção de sinal PWM, né? Ou corrente contínua. Tem alguns testes que a gente precisa do PWM, outros testes tem que estar selecionado corrente contínua, né? Próxima chave, tecla C1. São chaves de ativação de algum atracamento específico para cada teste, tá? Então vai ter combinações de atracamento da chave C1, C2 e C3, ok? Então, a C1, ela é fixa, ela mantém ativa, mantém desativa. C2 e C3 são com retorno. Se eu gerar para o B e soltar, ela retorna. Então tem efeito mola, efeito campainha, tá? Então é a chave com retorno. Chave fixa, chave com retorno. A chave fixa na ativação, por exemplo, testando uma válvula ECAS, você ativa uma bobina primária da ECAS para poder manter aberto o canal de ativação e impulsiona o botão tanto para o lado A quanto para o lado B para fazer os complementos, né? As ações complementares. Então, faço o comando de um pórtico, seja bolsa lado direito, bolsa lado esquerdo, enfim, comando do outro pórtico. Se for uma ECAS dupla, comando do outro pórtico e do outro pórtico, ok? Faço então a desativação e repito os comandos para poder fazer a exaustão do teste, tá? Esses testes, né, friamente executado ali em bancada, a gente vai fazer na próxima conjuntura de vídeos, tá? Aqui a gente vai explicar as funcionalidades, fechou? Então,
Em alguns casos que você precisar de PWM, a tela vai te orientar a tracionar a chave para o PWM. Só que a tela, quando você terminar o teste, não vai te orientar a devolver para o VCC. Então, mantém na cabeça de vocês que quando vocês forem executar um teste e a tela te pedir PWM, você vai fazer o teste em PWM, vai fazer todas as ativações das conjunturas aqui. E quando você terminar a execução do teste, volte para a corrente contínua, porque a maioria das nossas operações a gente faz em corrente contínua. Em alguns casos que precisa de PWM, a tela vai te mandar uma mensagem, necessita-se, né, a mutação ali, a comutação para PWM. E aí você traz para PWM, fechou? Então, as chaves de controle para as funções multiteste é esse layout de chaves. Esse aqui foi um primeiro agrupamento de conjunto de acionamentos que a gente criou há muitos anos atrás no primeiro multiteste. E é um conjunto que eu estou trazendo até para a atualidade por conta da flexibilidade que é trabalhar com chave e não com toque na tela. Porque na tela eu tenho um clique em cada parâmetro aqui, ó. Eu tenho um clique, eu não posso fazer cliques simultâneos, eu não posso clicar 2 cliques ao mesmo tempo. A tela não consegue responder dessa forma, tá? Então, por isso eu transmiti isso para chaves. Então, as chaves, além de ser mais confiáveis, porque não está envolvendo nenhum transistor, nada que seja de material eletrônico, é acionamento brabo aqui mesmo, é contato fechado, contato aberto. E nesse escopo de chaves foi a melhor maneira que eu encontrei para deixar todos os comandos que a gente precisa em tríade de chave. Somente isso. 3 chaves você faz infinita possibilidade de atracamento e de controle. Fechou? Então, conjunto de chaves, ora a gente vai precisar deles para usar em conjunto com tela, ou se não, eles vão utilizar sozinho, eles não vão precisar da tela. Beleza? Passando para o nosso módulo Soleteste, isso aqui foi um incremento que eu fiz, porque teve alguns clientes que compraram Full Touch, me disseram, Alex, seria bom você colocar uma saída Soleteste ajustável, né? De 0 a 24 volts, porque a gente tem muita dificuldade aqui no Full Touch, porque a gente tem que fazer cabinhos adaptados e a gente não tem como controlar essa tensão. Tá. Devido a pedidos, eu instalei essa lateral, é um módulozinho Soleteste, onde nós temos um voltímetro dizendo a tensão que vai sair na tomada do Soleteste, o potenciômetro para você ajustar essa tensão e uma chave liga e desliga para você ativar e desativar a corrente aqui na saída do Soleteste, beleza? Então esse módulozinho foi um módulozinho que a gente incrementou e ficou bem completo agora o equipamento, tá? E as sugestões que forem surgindo ao longo dos anos, ao longo do tempo de uso dos clientes, a gente vai absorvendo e vai tentando acomodar em cima do projeto. Fechou? Então, parte de painel, ok, chaves, tela, Soleteste. Vamos para as tomadas. A tomada da esquerda, ela já tem o nome OBD2, é onde vocês vão conectar o chicotinho OBD2, fechou? Então, esse chicotinho é um chicotinho curto, ele deve ter uns 30 centímetros, ele é um chicotinho pequeno, deixa eu colocar o dedo aqui, deve ter uns 30 centímetros. Vocês vão conectar ele aqui na tomada OBD2, vai ter a ponta para vocês conectarem o scanner. Até vou afastar um pouquinho aqui, ó, para ficar melhor. Fechou. Vocês conectarem o scanner. Então, na ponta vai ter uma tomada OBD2, liga o scanner. A segunda tomada vai ter a comunicação com os seguintes módulos: APS1, APS2, APM do Mercedes e a SAC do DAF, né? A válvula SAC do DAF, que a maioria das pessoas chama de APM do DAF. Então vai ter na conjuntura de cabos o cabo APS1, APS2, APM Mercedes e SAC DAF. Então essas válvulas vocês vão conseguir testar via OBD2. Na segunda tomada vai sair o cabo específico para a válvula. E nesse meio de campo tem o corte da linha 15, o pós-chave. Ligamos aqui o OBD2, liguei na minha válvula, alimentei a minha válvula e eu preciso comunicar. Então, para estabelecer comunicação, a linha 15 tem que estar ativa, tem que estar para o lado ON. Beleza? Linha 15 ligada, conector OBD2 plugado no meu scanner e o chicote para a válvula específica ligado na válvula. Faz o acesso via scanner, você não vai precisar usar tela, não vai precisar usar chave, não precisa usar nada. É um gateway, é um portão de acesso para o scanner entrar no nosso equipamento, pegar essa informação do módulo e fazer a comunicação. Fechou? Então, nessa conjuntura, vocês vão usar corte de linha 15. Ok? Próxima tomada, freio motor do Volvo.
Essa tomada aqui, a gente não vai precisar usar chave nenhuma, simplesmente tela. Logo, logo eu vou ligar e vou fazer os exemplos aqui. Beleza? Então, o freio motor do Volvo é a EPG Euro 3, Euro 4, Euro 5, do FH4, não importa. O sinal delas sempre serão os mesmos. Então, nessa tomada, vocês vão testar freio motor do Volvo. Tá? Que foi o início da nossa história no mundo dos equipamentos. A gente criou o equipamento teste de freio motor, ainda quando eu tinha a marca Frenocheck, tá? Com o meu parceiro Islande Carolino, que a gente aos poucos foi evoluindo e eu decidi então em carreira solo ampliar a nossa gama eletrônica. Fechou? Então, freio motor do Volvo, nossa primeira criação está aqui, porém eu melhorei ele, transformei ele em acionamentos via comando de toque, via comando de tela. Sensor indutivo. Os sensores indutivos de altura do ELC3, do atuador do Mercedes, do Actros, os mais antigos, né? Cilindro de 3 posições, tanto moderno quanto antigo. Cilindros indutivos das tampas do iShift, do AS-Tronic, porém, vocês vão ter essa leitura em modo desenvolvedor. Eu não criei parâmetros para as tampas, mas vocês conseguem coletar essas informações através do plug direto no sensor da tampa e determinar uma tabela no modo desenvolvedor. Eu já explico mais isso com a tela ligada. Então, sensores indutivos de 2 polos, 2 fios, tá? Sensor piezo. O sensor piezo, eu deixei esse nome, essa tomada sensor piezo, porque nós, no início, com essa função, a gente testava somente os sensores piezoelétricos, né? Que são os sensores de pressão. Tanto do conjunto secador, duplo e simples, sensores de pressão de bolsa, sensor de pressão lá da bochecha do FH. Só que aos poucos isso foi evoluindo e dentro desse mesmo contexto de sensor piezo, eu consigo testar os sensores analógicos de suspensão, consigo testar os sensores de efeito Hall, consigo testar os sensores redundantes, tem muitas opções aqui para tomar de sensor piezo, tá? Também com a tela ligada eu demonstro o que cada sinal é possível traduzir aqui com a tela. Fechou? Sacada nova agora foi o sensor de onda quadrada, tá? Que são aqueles módulos de pedal do Actros, tanto do conector redondo quanto do conector quadrado. E também o sensor de altura da suspensão ELC4, dos PGRs, dos NTGs, que agora também tem esse padrão de largura de onda, tá? Largura de onda quadrada. Então, o pulso, né, da onda PWM, ele tem uma característica de ligado e desligado, tempo ligado, tempo ligado. É um sinal quadradinho. Depois eu coloco um osciloscópio aqui também para poder colocar isso de uma forma lúdica para vocês entenderem o sinal quadrado. Fechou? Então, colocamos agora a possibilidade, né, o recurso aqui de vocês poderem ler e traduzir esses sinais que estão vindo desses sensores, desses módulos que geram esse tipo de sinal. Fechou? Então aqui, por enquanto, são 3 elementos que vai ser possível testar. Pedal Actros conector redondo, pedal Actros conector quadrado e sensor de altura da ELC4 Scania. Beleza? Plataforma que está acoplada no Scania. Tomada multiteste, a gente vai ter necessariamente a combinação da tríade de comandos aqui, ó. Aqui são os fechamentos do multiteste e do mega válvula. O multiteste, ele fecha pino central positivo, tá? E os pinos de atracamento negativos. Fechou? Mega válvula vai ser o inverso, pino central negativo, que é o comum, e os atracamentos positivos. Por isso que tem que ter essas duas tomadas, tá? Na tomada multiteste, será a maioria das válvulas que não precisam, né? Não precisam ter esse comportamento de sentido de corrente. Então, se o sentido da corrente não tem direção, não tem um diodo para filtrar essa entrada e saída de corrente, você pode testar no multiteste. Já a megaválvula tem um diodo retificador lá que diz que o sentido da corrente é para esse movimento, é para esse sentido. Então, se eu chegar com uma linha positiva na parte branquinha do diodo, ele não vai passar a corrente, ok? Então, essa função tem um diodo ali que está no meio do caminho, dizendo qual que é o sentido da corrente. Então, eu tenho que estar com a polaridade certa para testar. Então, no megaválvula, pino comum negativo, atracamentos todos positivos. No multiteste, pino comum positivo e atracamentos todos negativos. Fechou? Então, por isso, dessas duas tomadas. Temos aqui a conjuntura de acionamento, que o que vale são 6 pinos cada tomada. Então,
Do lado A para o lado B, a gente está ativando. Ativei a saída do pino 5. Na tomada multiteste, nós temos um negativo no pino 5 ativo. Tá? Desativei, o negativo foi cortado. No C2, para o lado A, nós temos saída no pino 1. Atracamento negativo do pino 1, atracamento do pino negativo do pino 2, atracamento negativo do pino 3, atracamento negativo do pino 4. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Depois eu vou demonstrar na régua de teste. Fechou? Aqui a mesma coisa, porém o atracamento invertido. Lembrando que o negativo está no comum. E daí vem os atracamentos. 5, positivo. 4, 3, 2, 1 também. Todos os atracamentos positivos. Fechou? Então as tomadas multiteste megaválvula têm essa inversão de polaridade, porém os fechamentos do 1, 2, 3, 4, 5 são os mesmos do comando, tanto para um quanto para outro. Fechou? Soleteste. O corte vai ser do positivo, ok? Então você ativou, o pino positivo está ativo. Você desativou, o pino positivo está desativado. Beleza? Então aqui não tem segredo. Negativo e positivo com o corte do positivo. Beleza? Parte traseira do equipamento. Eu vou virar ele aqui. Nós temos aqui toda a parte traseira. Fusível de proteção de 6 amperes, ok? Tomada de alimentação do padrão novo agora e somente 220, tá? Eu tive alguns problemas no passado de eu esquecer, na realidade, de selecionar a tensão, porque eu não tenho nenhum acesso aqui para a gente poder selecionar a tensão da fonte, e mandar equipamento para cliente, às vezes bem distante, e o cliente ligar em 220 e o aparelho estava chaveado em 110. E aí deu fumaça para todo lado, como vocês já podem imaginar. Fechou? Então, padronizei 220, já é especificamente selecionado para 220, mas, tem um adendo aí. Caso o cliente compre um equipamento e seja muito difícil de trazer uma ponta, uma tomada 220 lá para o laboratório, eu explico como abrir o equipamento e selecionar 110 na fonte primária, beleza? Mas isso são casos que vocês têm que vir até mim e me solicitar essa informação, porque eu não vou deixar isso aberto, tá? Aberto ao público, porque eu determino que isso aqui trabalha em 220. Caso o ponto de 220 seja uma coisa muito difícil do proprietário fazer lá em sua empresa, eu ensino a transformar ele para 110, mas não é regra, ok? Tem uma menção de agradecimento, né, por conta de vocês terem adquirido o aparelho com a gente. E na parte traseira não tem mais nenhuma informação. Alimentação, fusível de proteção e a menção de agradecimento, beleza? Então vamos para o que interessa agora, vamos ligar aqui o equipamento e vamos começar a explicar agora as funções da tela. Beleza? Vamos lá. Aciona a chave da geral, vai ligar toda a abertura, né? Vai nos mostrar a abertura do equipamento. E a gente vai começar a detalhar as funções aqui da tela. Tá? Então aqui o QR Code para você acessar o nosso site. E aqui as funções da tela. Primeira função básica que eu ensino o cliente, né? Para caso ele chegue até o cliente com o calendário desatualizado, que nem está nesse perfil aqui. Tá? O calendário aqui está totalmente desatualizado. Então a gente clica na hora. Na tela 1, a gente tem tela 1, tela 2, tela 3, tela 4, certo? Então, traz para a tela 1, clica no relógio, vai abrir ajuste de relógio. Fechou? Então, digitar o ano é o primeiro passo. Digitar o ano. O ano a gente está em 2024. Agora, digitar o mês. Mês 4. Agora, digitar o dia. A gente está no dia 20. E agora, digitar a hora. Então, a hora, ó, pode ver, ó, digitar as horas. As horas são 10 e 30 em ponto. Então, agora a gente está com o calendário atualizado. Horário 10h30, dia 20/4/2024. Fechou? Navegação é nessas setas de seleção de tela, ok? Essa é a navegação que a gente faz pelas telas. Primeiro ícone são sensores de bolsa de suspensão. Tá? Eu vou até pegar eles aqui, eu devo ter eles aqui guardados no meu laboratório. Ó. Então, esse daqui ó, é o sensorzinho que vai na bolsa da suspensão dos primeiros PGRs. Tá? Não sei se vai pegar aqui o scanner ali. Ó. Acho que não vai pegar, tá meio apagadinho, mas tudo bem. É um sensor de suspensão.
Esse sensor e esse sensor que é da bolsa da suspensão do série 4 antigo, esses dois aqui, ó, menininhos aqui, trabalham com 24 volts. E aí as pessoas, quando criaram alguns equipamentos no passado, não tinha essa informação que esses sensores trabalhavam com 24 volts e faziam testes meio que nas coxas, né? E aí parecia que o sensor estava bom, mas quando era alimentado da carga correta, ele se demonstrava ruim. Então o que a gente fez? Foi atrás desse estudo e descobriu que ele trabalha com 24 volts de alimentação, sendo o retorno, né, de sinal dele de variação assim, no máximo 5 volts. Mas a alimentação base do sensor é de 24. Então, nesses sensores que trabalham com 24, a gente criou um relé comutador dentro da própria FNDG, da nossa própria placa drive lá, que trabalha com a parte de recebimento dos sinais. Então, quando eu clico num sensor de 24 volts, ele vai me mandar uma tela. Você está prestes a alimentar um sensor que trabalha com 24 volts. Caso você não tenha certeza que é esse mesmo sensor que você vai plugar no chicote e no equipamento, você volta, regressa à tela inicial. Porque quando você conectar o continuar, ele já chaveia para 24 e queima o teu sensor se não for o sensor correto na conjuntura de teste, beleza? São os sensores que trabalham com 24 vão ter essa tela de alerta, tá? Essa tela de atenção, para vocês não fazerem a conexão errada, beleza? Tem o código específico do sensor no ícone, então vocês confiram o código, tá? 1541703, que é o código Scania, ou o VABICO 441-044-1050, se for código VABICO. Então você sempre confira o código do sensor, ok? Para os demais sensores que não trabalham com 24, ele já está chaveado em 5. Ele só vai chamar o 24 quando você clicar no continuar dos ícones dos sensores que trabalham com 24. Então, tem carga A24 dentro desse sensor? Tem. Então, continua. Chaveou para 24. Então, já mudou na tomada do sensor piezo, 24 volts. Fechou? Então, ícones da primeira tela, nós temos os dois que trabalham com 24. Os demais é todos 5 volts. Beleza? Sensor da 6 vias global. Mesmo porte que o sensor piezo, tá? E nós temos um canal duplo. São 2 sensores, porque é um sensor duplo. As barras gráficas de evolução de pressão e evolução de tensão. Então, as duas barras de baixo, na realidade, são as duas barras de cima convertidas. Então, aqui nós temos sinal analógico, que é a variação de tensão, entre 0 e 4,5 volt. E as barras de cima é esse sinal traduzido para pressão, tá? Então, nas barras de baixo vai ser 2 barras vermelhas, nas barras de cima 2 barras azuis. Fechou? Então, quando a barra de baixo se deslocar na tensão acima de 0 volts, vai te marcar como se fosse um voltímetro aqui, tá? Tanto que a grandeza está escrita em volts, beleza? Só que essas duas barras traduzidas, elas vão pegar esse valor analógico e vão traduzir em pressão. E vão traduzir para cima, em bar, tá? Então, as duas barras de baixo nada mais são que as duas barras de cima traduzidas para a nossa linguagem de bar. Fechou? Então, conectou o sensor aqui, conectou a ponta do sensor no chicote e já vai te dar um retorno analógico de 0 bar. Nesse caso, entre 0,9 e 1 volt é 0 bar. Conforme vai evoluindo a tensão, vai evoluindo a pressão. Ok? Próximo ícone, sensor individual global. Deixei 2 linhas também, porque quando a gente vai testar uma válvula global na bancada, a gente conecta nos 2 sensores ao mesmo tempo, tá? Mas você pode testar um ou outro, tanto faz. Mas para efeito de teste de bancada, a gente pluga sempre os 2 juntos. Então, segue o mesmo exemplo do sensor duplo. Fechou? Próximo ícone, sensor ECAD Volvo. Esse sensor ECAD Volvo, eu deixei o nome sensor ECAD Volvo, porque é aquele sensor que vai na lateral esquerda, na bochecha esquerda do clássico, e vai entre os pedais de freio e acelerador lá dentro do painel. Esse sensor ele é o responsável para mandar a informação da pressão lá para a Veco, para dar o ponto de desarme da ECAD ou para dar o ponto de rearme da ECAD. Fechou? Então ele vai fazendo essa evolução de pressão e essa descida de pressão, e dentro desse meio caminho, quando está programado para 950 kPa, 850 kPa, ele vai indicar para a Veco, opa, cheguei em 850 kPa, ativa a ECAD. Ele ativa a bobina da ECAD, a ECAD dá o disparo. Estou em 650 kPa, reativa a ECAD. Reativou a ECAD e volta a carregar. Então, ele é um sensor
que eu denominei sensor ECAD Volvo justamente por isso, porque ele é um sensor que faz o controle da Veco para a Veco comandar a ECAD. Beleza? Próximo sensor é pedal EBS Knorr Volvo Scaniman. É aquele pedal que tem os 2 potenciômetros lá dentro. É um sensor redundante, vai usar no mesmo canal o sensor piezo, beleza? Então o sensor redundante, enquanto um potenciômetro está lá em cima, como ele está inversamente fixado na carcaça, um sinal sobe e o outro sinal desce, tá? Mas o movimento mecânico é os dois de subida e descida. Porém, como o potenciômetro tá um aqui, o outro aqui, a pista, quando aqui está positiva, aqui está negativa, e assim por diante, tá? Então, é um sensor redundante, é um sensor comparador. Então, o tamanho do arraste dessa pista tem que ser proporcional ao arraste da outra pista, tá? Então, eles têm que, o que um sobe, o outro tem que acompanhar. Por isso que é um sensor redundante, ele vai fazendo essa análise das duas deslocamentos para ver se o resultado está com precisão. Por isso que é um sensor de extrema precisão. Sensor de evolução de acionamento de freio e desacionamento. Então, quando vocês forem fazer o teste, vocês vão perceber que uma barra vai estar cheia, né? A tensão vai estar lá em cima e a outra tensão vai estar lá embaixo. E na medida que vocês vão pisando no pedal, essa tensão ela vai movimentando contrária uma à outra. Não vai subindo linear junto, porém vai se movimentando contrário. Na linha analógica. Já na linha de tradução, quando tiver com o pé solto do freio, 0% as duas barras. Quando o pedal estiver se movimentando a 100% do freio, as duas barras tendem a chegar a 100%. Tá? A barra superior está marcando 100% porque não tem sensor plugado. A hora que chegar o sinal responsável para movimentar a barra de cima, essa barra volta a 0%. Beleza? Próximo sensor atuador Volvo iShift. Mesma função, sensor redundante, variação de sinal para mais e para menos, fazendo o movimento inverso, ok? Vai funcionar da mesma maneira que o pedal. É um sensor de muita precisão. Isso é muito bacana a gente poder pegar isso aqui no equipamento. Próximo ícone, sensor Cambota FH4. Mesma função, tensão analógica e conversão para bar, tá? Eu não vou ficar me perdendo muito tempo aqui nesses sensores porque são praticamente os mesmos requisitos para cada leitura. Só na questão dos redundantes que é importante frisar, né? O sinal ele é inversamente proporcional ao deslocamento. Fechou? Sensor individual global. Esse sensor, a imagem que eu uso é o mesmo do individual global. Desculpa, sensor individual M16 por 1,5, que vai no Volkswagen, que vai lá naquele bujão do Constellation, ok? Eu usei a mesma imagem porque o sensor tem muita semelhança. Porém, a tabela de conversão dele, ela muda, ela é diferente. Esse sensorzinho aqui, ó, pequenininho, amarelinho. Fechou? Eu usei a mesma imagem para não tomar mais espaço, porque daí eu consigo só fazer duplicidade aqui na inserção da tela. Se eu pego mais uma imagem, eu ocupo mais espaço na tela. Então, esse sensor da Global segue uma tabela, e o sensor individual M16 por 1,5 é outra tabela. Então, não confundam, tá? Às vezes pela característica do sensor, é a mesma coisa. Não, não é. O da Global segue uma tabela, e o individual M16 por 1,5 segue outra tabela. Fechou? Tela 2. Válvulas agora que comandam junto com o chaveamento multiteste e tem leitura de sensor ao mesmo tempo, tá? Então a mega válvula tem 5 bobinas, tá? Então 5 bobinas, já existe uma tomada escrito mega válvula, é um chicote duplo, tá? É um chicote que vocês vão ligar uma tomada no mega válvula e outra tomada no sensor piezo, tá? Vai fazer um Y aqui de conexão. Clica no ícone, vai ter o retorno analógico do sinal do sensor e para vocês fazerem as ativações, como a tela não pediu PWM, vocês viram que a gente clicou no ícone e ele foi direto. Isso não precisa de PWM, então a chave sempre para o VCC. Ativação da válvula, quando você ativar a válvula, a pressão vai se deslocar. Ela vai ter um movimento aqui, tá? Rotaciona para o lado A, a gente liberar para um canal. Rotaciona para o lado B, liberar para o segundo canal. Para o lado C, para o lado A do C3, terceiro canal. E para o lado B do C3, quarto canal, tá? Então aqui nós temos as 5 ativações das 5 bobinas, ok? Desativa, esvazia um canal, esvazia outro, esvazia outro, esvazia outro. Fechou? Então as válvulas que têm sinal combinado, a gente precisa monitorar a pressão e fazer os atracamentos através do multiteste, ou da mega válvula, nesse caso aqui.
Se vocês colocarem o cabo da mega válvula no multiteste, ela não aciona, porque ela tem sentido de passagem de corrente. Então, o cabo da mega válvula na própria tomada mega válvula. Fechou? Proporcional retarder Voigt Mercedes. É uma válvula que tem um sensor lá dentro, que mede a pressão que está inflando dentro do diafragma, certo? E temos os comandos, aí sim, em sinal PWM, tá? Clica no ícone, ele já vai te pedir. Para chaveamento, usar a chave C1. Chaveamento o que é? Você ativar e desativar. Ativar e desativar, ok? Não quer dizer que a tecla está para o lado A, que você tem que deixar no lado A. Não é isso que está querendo dizer essa tela aqui. Essa tela pega muita gente aí e tem muito cliente que me liga perguntando, pô, deixei no lado A e fiz os outros comandos, mas não faz nada o equipamento. Não, você não interpretou bem a tela. Para chaveamento, usar a chave C1. O lado A está desativado, o lado B está ativado. Fechou? Então, essa é uma regrinha que eu acredito que eu vou ter que mudar essa informação, mas aqui pelo vídeo eu já consigo explicar para vocês. E quem assistiu o vídeo já não vai ter mais essa dúvida. Para chaveamento, usar a chave C1. Então a C1 está aqui, lado A desativado, lado B ativado. Beleza? Então, dito isso, vamos para diante. Continuar. Mudar a chave de seleção para PWM. Então, tem que vir para o PWM. Ó. Gira PWM. Ok? E aí a gente continua para a tela de teste. Como vocês podem ver nessa tela de teste, a gente tem pressão traduzida da barra analógica e temos o ajuste do PWM para mais, para menos, ok? Nas válvulas retarder, tanto Mercedes quanto Scania, a gente tem que usar na tomada mega válvula, ok? Você vai pegar o cabinho 6 pinos, vai ligar na mega válvula. O cabinho 4 pinos, que é um Y, você vai ligar no sensor piezo, para ler o sensor. Então, o sensor da válvula, quando a gente conecta no sensor piezo, já vai receber sinal analógico na telinha de leitura de sensor. E quando a gente vai ajustando o proporcional, a gente vai mandar um comando proporcional na saída mega válvula, tá? Para a gente poder ter esse comando efetivo na válvula, a gente tem que chavear ou para o B para ligar ou para o A para desligar, tá? Então nessa função do teste da proporcional, a gente vai deixar para o B, certo? E a gente vai comandar aqui, ó, aciona, desaciona. Eu deixei essa função de chaveamento porque eu posso deixar em 40% ou 30% e fazer o chaveamento. Então eu dou descarga e aciono em 40% para ver se ele atingiu o mesmo padrão, tá? Mesmo ponto de acionamento. Fechou? Então, aqui, nessa conjuntura, como que será feito? Eu vou agora, só vou afastar um pouquinho aqui, para vocês pegarem a régua de teste que está na morsa ali, ó. Tá vendo? Aquelas lâmpadas ali na morsa, então. Então agora a gente vai demonstrar aqui como se eu estivesse acionando uma a válvula do retarder, tá? Então eu vou ligar na mega válvula. Aqui na parte do sensor, vocês não vê porque não vai estar o cabo ligado no sensor piezo, mas vocês vão ver o sinal elétrico lá, tá? Quando eu ativo aqui, ó, pro lado B, lá não faz nada. Canal 5. Quando eu aumento o PWM, vocês podem ver que a tensão começa a aparecer lá, ó, tá vendo? Começa a ficar mais brilhante, mais ainda e assim por diante, tá? Quanto mais carga de PWM, mais forte a lâmpada fica. Então vou deixar a lâmpada lá minimamente em 20% para vocês verem o faixa de luz dela. E quando eu controlo a bobina 1, ela vem um sinal mais forte, ó, tá vendo que é um sinal dominante? É para atracar a bobina de corrente contínua. Então, no canal mega válvula, o pino 5, ele tem PWM. Tá vendo? E aí o cadastro em 50, por exemplo, quer desativar aquele canal. Desativo. No mesmo 50 ele ativa, tá? Já o pino 1 e 2, eles são canais de onda contínua, de corrente contínua. Fechou? Então, para testar retarder, a gente vai usar o C1 para o lado B, para poder ter a proporção da válvula do freio motor. E aí, bobina primária, bobina secundária. Ok? Claro que se eu girar para cá, ele vai acionar as outras canais da régua, mas para o teste da retarder são C1 e C2. Não vai usar mais, porque lá na retarder ou é 3 bobinas, uma proporcional e 2 de atracamento, ou é uma proporcional e uma de atracamento, ou 2 bobinas de atracamento e uma proporcional igual de série 4. Tá? Mas, enfim, são válvulas que têm o mesmo padrão de comando. Então, nas retarder, tanto Scania quanto Volvo, vocês vão... Scania quanto Volvo não, desculpa, Scania quanto Mercedes, tá? Vocês vão usar
no canal Mega Válvula, tá? Não no canal Multiteste. Teve muito cliente que tentou testar com Multiteste e aí me ligou perguntando como que era, como que não era, e eu expliquei certinho para ele, ele conseguiu desenrolar lá o teste. Beleza? Atuadora S-Tronic, que é um dos testes mais antigos nossos também, foi uma grande sacada lá há uns 4, 5 anos atrás, quando a gente criou o primeiro scanner de sensor. E aí a gente trouxe essa sacada aqui, cara, foi incrível, né? O meu cabo não era feito de material plástico, era feito de durepox. Nossa, enfim, foi uma dificuldade enorme e onde que deixou a nossa expertise lá em poder conseguir, né, transformar algo ali bem bruto, bem chucro, numa parte de leitura muito bacana. Então, mesma coisa, segue o padrão analógico, nessa barra coloridinha temperatura. Quando você conectar o chicote no servo e aqui na carcaça, no painel, essa barra de temperatura, como a temperatura ela não varia muito, para variar tem que botar num ambiente muito gelado ou num ambiente muito quente, a métrica básica que eu usei é a seta aparecer na barra gráfica dentro do verde. Ela pode estar no topo do verde ou no fundo do verde. Aqui na barra gráfica eu deixei duas diretrizes aqui para vocês poderem interpretar a barra. Na parte de temperatura, vocês vão ver que é o sensor 2, tá? O sensor 2, quando vocês conectar o chicote, ele vai aparecer a barra vermelha aqui e vai te dar o valor nessa caixa aqui, ó. Então, para ele estar bom com a temperatura ideal, para dizer que é um servo que está funcional, ele tem que estar entre 2,6 e 3,4 nesse mostrador aqui. Conectou, apareceu 2,8, está dentro desse padrão. Apareceu 3,2, está dentro desse padrão. Então, esse aqui é a base, 2,6, 3,4. É o resultado que vai dar aqui. Fechou? Na barra de cima, a gente colocou um ponto aqui, ó, de 0 milímetros, porque o 0 milímetros, na minha primeira concepção, ele sumia da barra, tá? Eu coloquei um referencial de 0 milímetros para ver uma corzinha da barra aqui. Então, em 0,3 a 0,6 volts daqui, vai dar 0 milímetros. Quando a gente desloca o pino de ataque até o topo, ele vai percorrer essa barra e vai chegar em 70 milímetros. O 70 milímetros é entre 4,2 a 4,5. Fechou? Então esse é o teste do atuador do AS-Tronic. Como que eu comando as bobinas do atuador do AS-Tronic? A ponta que sai do sensor piezo vai chegar no chicote e vai virar uma outra ponta que você vai ligar no multiteste. É um chicote em Y, beleza? Aciona bobina lenta, desaciona bobina lenta. Aciona bobina rápida, desaciona bobina rápida. Ok? Tudo certo, né? Vamos para o próximo. Distribuidor ABS conector quadrado. Uma outra válvula que precisa de sinal PWM. Tá? Então, se a chave estivesse em VCC, você teria que colocar em PWM. Então, PWM, continuar. Mesma coisa, vai ter a leitura analógica do sensor e em conversão de pressão. Os atracamentos vão ser ativação de válvula, pisa no freio, solta pé do freio. Quando a gente ativar a válvula e pisar no freio, a pressão sobe e vai te traduzir no que está saindo do sensor. 8 bar. Você vai subir até o painel de manômetros e vai conferir. 8 com 8, tá tudo certo. Regrinha básica de tolerância, meio bar, tá? Dá para tolerar até meio bar no mostrador do equipamento com o mostrador do manômetro, que nós temos erros de calibração de manômetros, tá? E a gente tem uma tolerância aqui de 1% no equipamento. Então, meio bar está dentro do erro do manômetro com a tolerância do equipamento. Fechou? Beleza? Distribuidor ABS do conector redondo, mesma coisa. Vai precisar de PWM, vai ter as conversões. E o PWM é um PWM pré-fixado, tanto nesse teste quanto nesse teste. Ó. Tá vendo? Ele está em 40%. Por que do 40%? Porque é um PWM que não compromete a integridade da bobina. Aquelas bobinas das válvulas moduladoras de ABS, as distribuidoras, se eu receber uma corrente contínua nela, ela queima. Então a gente modulou um sinal em 40% para não queimar essas bobinas. Beleza? Tanto esse quanto esse. E depois lá no final vocês vão ver da APM também. Distribuidor ABS Vabico Actros. Olha só, uma outra válvula que trabalha com sensor 24 volts. Se não for essa válvula que está na ponta do teste, não clique em continuar, tá? Vocês vão queimar o sensor da válvula. Clique em voltar. Agora é ela mesmo, tá tudo certo. Continua, muda para PWM, continua e aqui nós estamos, tá? Para testar essa válvula, eu esqueci de colocar a tela, tá? E a minha tela já está com capacidade de armazenamento de imagens já no talo, não tem o que eu fazer mais, tá? A não ser que eu troque o processador da tela.
Essa chave C1 é a ativação e desativação aqui do sinal de freio, tá? Então, quando vocês forem testar a válvula distribuidora ABS VAB com Actros, deixa o C1 para o lado B, tá? E daí aqui vocês vão pisar no freio, vão tirar o pé do freio, da descarga. Beleza? Se não tiver ativada essa chave, isso aqui não funciona, fica inútil, tá? Podem ver que nessa parte aqui eu acabei esquecendo de colocar a tela de ativação, tá? Justamente porque minha capacidade de memória da tela já está sobrecarregada. Mas no vídeo aqui já explica como que vocês vão executar o teste. C1 para o lado B, no teste tanto da distribuidora ABS VAB com Actros, quanto da relé proporcional VAB com Actros, ok? Dá uma olhada aqui. Essa daqui eu coloquei, ó. Chaveamento orgânico C1, PWM e pá. Agora nessa daqui eu fui direto. Beleza? Mas tranquilo, segue o mesmo padrão, segue a mesma base. Depois eu vou tentar ajustar isso aí, mas por enquanto fica dessa maneira. Contrapressão do sensor de gás de escape do Volvo, mesma coisa. Do Scania, a mesma coisa. Ah, lembrando, uma informação importante. Foi bom até passar por isso aqui. O sensor de contrapressão, em alguns casos nós temos o 0 bar, e no pico máximo são pressores inferiores aos 13, aos 12, porque é a tensão de contrapressão de escape, então a pressão nunca vai chegar em 7,5. Então a base máxima do cristal é 7,5. Assim como nós temos aqui na proporcional do retarder, a base máxima é 5,5, tá? Então, por mais que entre 12 bar na válvula, o sensor consegue responder até no máximo 5,5. Fechou? Então esse daqui é um detalhe interessante de passar também, ó, porque a gente tem a linha gráfica e o pico máximo 7,5. Nos sensores maiores, ó, 13 bar. Nos sensores que lê pressão acima dos 7,5. Na relé proporcional, a mesma coisa, ó, 13 bar, que é a sensão de pressão de resposta total. Agora a gente vai para o freio motor Volvo, que é uma tomada específica do freio motor Volvo. Essa tomada aqui. Então, nesse tela do freio motor Volvo, a gente tem. Naqueles primeiros equipamentos era tudo com chave, certo? E um potenciômetro. Então ia ter um potenciômetro para regular ali o PWM e a chave para acionar a EPG Wastegate. Agora aqui não. Aqui a gente fez um relézinho atracar o Wastegate e o EPG, certo? No potenciômetro a gente colocou mais ou colocou o menos. Ou senão a gente pode acionar por estágios, ó. Já tem uns estágios pré-definidos aqui, ó. Não é o mesmo que o caminhão estimula, mas são os estágios que eu defini aqui para a gente fazer os atracamentos mais rápido, né? Então a gente está no 5º estágio, pode pular para o 2º para ver a queda rápida. Ou se não, aqui a borrachinha para você apagar, ó, nós temos um percentual, a gente apaga aqui, ó. Ou se não, um teste automatizado. Você clica no Start, ele vai executar o teste, tá? Daí vai selecionar o Wastegate sozinho. Se a válvula for Euro 5, ó, pula para o Wastegate. Depois fica 10 segundos no Wastegate para ver a queda do ponteiro. Aí ele volta para o EPG, fica mais 10 segundos no EPG para ver a queda do outro ponteiro. E daí finaliza o teste, tá? Para ver que ele vai tendo essa sequência dos segundos. Não é nada que a válvula responda para ele, eu estou aqui, eu preciso trocar. Não, é o teste estimulando a válvula. Mais nada. Fechou? Terminou o teste, ele 0% e está tudo certo. Então, iniciou o teste, pegou um vazamento, dá um pause. Ele vai pausar. Tirou tudo que tinha que tirar, dá um restart. Ele vai continuar o teste. Quer parar o teste? Dá um stop. Beleza? Terceira tela. Válvula proporcional do PGR Scania. Tá? Também mesma coisa. Tem que usar o C1 aqui para chavear ela. Tem que mudar para o PWM. E aí sim você vem o mais e o menos. Fechou? Terminou o teste PWM? Lembre de voltar para o VCC. O do retarder do Scania segunda geração vai ter as mesmas coordenadas, no mais e no menos, em PWM. Válvula proporcional do retarder da primeira geração, né? Mesmas coordenadas. Porém, aqui tem um lance, cara. Aqui tem um lancezinho na hora do teste. Nessa proporcional aqui, a gente estimulando o PWM, ele já ativa, desde que aqui esteja para o B, tá? Já ativa e desativa a bobina proporcional PWM. E aqui a gente faz os acionamentos da bobina dos copinhos lá de acumulador lá para poder jogar o óleo para dentro da caixa. Já no do Série 4, a gente tem que fazer o quê? Vai repetir os mesmos comandos do proporcional. Porém, para que o proporcional funcione e faça a dosagem pneumática, aqui tem que estar para o B, aqui em PWM, tá? Lembrando que nas proporcionais do retarder é tudo em megaválvula. E uma das chaves, ela vai ter que estar acionada. Você vai ter que deixar ela tracionada, porque uma bobina é o acumulador para tirar o óleo do cilindro e jogar para dentro da caixa, para poder fazer a função do retarder. E a outra bobina aciona uma bobina para que a bobina passe para a base do proporcional para que você consiga excitar o proporcional. Tem que segurar com uma mão
e com a outra excitar a tela. Beleza? Isso nos testes práticos eu vou explanar. Aqui eu vou te dar uma versão aqui visual só do teste, beleza? Mas nesse específico nessa válvula aqui, ó, da primeira geração Scania. Vocês vão ter que testar dessa maneira. B ativo para você poder fazer o atracamento proporcional. E eu acredito que é para o lado B a bobina que faz a liberação para a bobina proporcional, para daí a gente poder dosar. Lá no teste prático a gente vai ver. Ok? Vamos para frente. Contra a pressão de gases de escape do Scania, do MAN. Desculpa. Contra a pressão dos gases de escape do MAN. Aquela proporcionalzinha também. Mesma coisa do que a proporcional do retarder. Chave B para chave A, função em PWM. O sensor dele pico máximo 5,5 volts, né? E 5,5 bar, desculpa, 5,5 bar. E para controlar, mesma coisa. Aqui, ali e tela. Ok? Vamos lá. Válvula PM Volvo FH4. Essa válvula PM aqui, a gente deixou um sinal pré-determinado. Não vai testar com módulo. Esse daí é um comando para você testar direto na bobina, no cabo multiponta. E o sinal da onda PWM é essa aqui, ó. Então 40% ligado, 60% desligado. 40% ligado, 60% desligado. É um PWM, um DUTzinho ajustado justamente para vocês tirarem do multiteste o chicote. Ele vai virar 5 pontinhas positivas, 5 pontinhas negativas. Liga cada parzinho em cada bobina e vocês vão estimular em PWM. Então aqui regeneração, aqui eu acredito que é descarga, aqui é bloqueio do TCM, exaustão do TCM, libera estacionário, tá? Para vocês ativarem na bobina, nada a ver com o módulo, na bobina. E o PWM pré-determinado para não queimar as bobinas. Fechou? Passando adiante aqui então, a gente entra nos sensores indutivos. Sensores indutivos, eu coloquei um transferidor, vocês vão pegar o sensor. Deixa eu ver se eu tenho um sensor aqui. Tem aqui, ó. Vamos pegar um sensor específico, né, da aplicação. Esse sensor é um sensorzinho como se fosse uma cruzeta aqui, né, um maisinho. E esse sensor é o cabinho linear. Então a base do sensor é essa aqui, ó, o fixador. Então vocês vão copiar a foto, o fixador para cima. E essa vareta vai ter os dois furos, né? Então vamos fingir que a vareta tá aqui, ó. Então aqui você diz um movimento para baixo, aqui para cima, tá? Eu vou colocar esse daqui em exemplo depois. Atuador do Mercedes. São feitos cortes, né? Ele vai se movimentar aqui na tela. Eu vou até ligar esse sensor aqui. Não é o sensor específico do atuador, mas ele vai funcionar. Então, ele vai se movimentar como o movimento do servo lá na mão e vai dar o valor em milímetro, né? Então, ele tem de 0 milímetros a 90 milímetros. Todo encolhido, 0 milímetros. Todo esticado, ele vai dar 90 milímetros. Fechou? Não é o sensor dele mesmo, mas já deu para dar uma ideia básica do negócio. Cilindro 3 posições. Aqui nós temos cilindro 3 posições que precisa... desculpa, até esqueci de falar desse detalhe. Tem o chicote que vai conectar no sensor desse servo, que é o chicote sensor indutivo 2 vias, e vai ter o chicote para fazer os atracamentos, que vai ligado no multiteste. Enche e esvazia lento, enche e esvazia rápido. Fechou? Então, agora sim. Agora vamos para o próximo sensor. Cilindro de 3 posições indutivo. Moderninho, né? Quando ele chegar no neutro, é que aqui agora a escala desse sensor aqui é outra, tá? Não é a escala daquele ali. Quando ele chegar no neutro, ele acende o neutro, para dizer que está em neutro, tá? E para você fazer as ativações das bobinas, será também na mesma chave, C2 e C3. Então aqui a gente traciona para o fundo do copo, traciona para o topo do copo. Aqui vai fazer o mesmo movimento, tá? Porém, quando você tracionar para o fundo do copo e para o topo do copo, ele faz a terceira posição. Chaveia as duas chaves juntas, tá? Comando combinado, ele traz para o neutro. Quando eu trazer para o neutro, aqui tem que ligar o N. Se não ligar o N, tem defeito no sensor, tá? Mesma coisa, combinando para as laterais externas aí da chave, traz para o N, tá? Então, para frente, para trás, para frente, para trás, combinando junto, neutro, combinando junto, neutro. Beleza? Vamos para frente. Agora sim, sensor de altura daqueles antigos, lá do série 4, nossa, que jurássico. Então, aqui, ó, nesse sensor aqui, a tabela está acima, então não vai fazer nada aqui nesse gráfico. Mas quando o sensor está no balanço, aqui aparecem bloquinhos verdes aqui. Quando ele está no balanço, que ele está alinhado com o balanço, ele não aparece nenhum bloquinho. Para cima, ele preenche de bloquinho, para baixo, ele preenche de bloquinho, tá? Eu não fiz em grau, eu fiz em balanço, porque
dá para ter uma noção melhor do funcionamento. É um sensor bem, vamos dizer assim, bem arcaico, bem antigo, então para mim acoplar esse sensor aqui deu um trabalhão também, um trabalhão grande. Próximo sensor é esse em específico. Então aqui vai dar uma demonstração legal. Ó. Então o fixador para baixo, esse furinho aqui, ó, é esse pontinho amarelo. Então, ó, a gente descendo, ele desce, a gente subindo, ele sobe. Conseguiram pegar? Bem legal. E marca o valor em grau. Então se eu alinhar com a carcaça, ele vai dar o 0 grau. Deixa eu tentar alinhar aqui com a carcaça. É que aqui o 0 grau é... Aí, ó. Então o furo alinhado com essa base da carcaça tem que chegar próximo de 0. Tá? Tem tolerância também entre 2 e 3 graus, porém o ideal é ele chegar em 0. Próxima tela, quarta e última tela. Tá? Outro sensor, esse sensor segue um código e esse daqui segue outro. Tá? Então um vai ser do Scania, outro vai ser do Mercedes. Beleza? Esse sensor aqui é do cilindro de 3 posições do Premium. Eu vou colocar esse cabo aqui para vocês verem ali a tela. Então, esse sensor do Premium, ele está bem fora do range, não vai pegar nada. Então, esse sensor do Premium é um outro sensor que a gente fez em cortes, né, bonitinho. Então, ele tem que seguir o corte, encolhendo e esticando o pino de leitura, ok? Agora sim, os sensores de onda quadrada, que vocês vão testar nessa tomada aqui, sensor de onda quadrada. Clica no sensor, segue o mesmo posicionamento do sensor e ele vai se deslocar 45 graus superior, 45 graus inferior. Beleza? Sensor do pedal do Actros, que foi a grande sacada agora desse ano, né? E outro sensor do pedal do Actros conector redondo. Até vou pegar ele aqui, que esse aqui é legal mostrar a função do teste. Então esse aqui é o pedal do Actros, né? É um módulozinho que gera um sinal PWM. A gente vai ligar no sensor quadrado. Plugou o pedal, ele automaticamente alinha os 0 milímetros dos cursores. Então, ó, aqui nós estamos com o pedal, vou simular um ataque aqui do pino. Então, ó, aqui a gente vai ter o sinal de atuação, são os 2 pontinhos verdes aqui na tela. Ó, quando eu encosto o pé, ativa. Tiro o pé, ó, desativa. Encostei o pé, ativou, tirei o pé, desativou. E quando eu traciono o pedal para dentro, ó, ele se movimenta junto com o tracionamento. Qual que é a regra básica? Quando eu estou pisando no pedal, ele tem que movimentar 4 milímetros de cima, 4 milímetros de baixo. Não pode estar com diferença. Se estiver movimentando 4 milímetros de cima e 2 milímetros de baixo, tem problema no sensor do pedal, no módulozinho do pedal. Beleza? E aqui, por último, aqui na tela, estão as funções de desenvolvedor. Desenvolvedor analógico, vocês vão usar tomada sensor piezo, tá? Eu vou fazer um exemplo aqui. Por exemplo, a gente está com um sensor em desenvolvimento aí com vocês. Eu vou instruir como fazer a ligação do sensor e vou instruir como vocês me passarem as coordenadas. Vamos simular que isso aqui é um sensor. Aqui é o canal positivo do sensor e aqui é o retorno de sinal, tanto do primário quanto do secundário. Quando eu fechar contato no positivo, eu tenho um retorno aqui no meu analógico. Então eu fechei o contato com o secundário, vai ter o retorno no meu analógico, tá? Às vezes a variação pode ser de 1/10 de volt, meio volt, 1 bar de volt, do movimento do sensor, fechou? Então esse é um desenvolvedor analógico, vocês vão usar em tomada sensor piezo. Desenvolvedor indutivo, por exemplo, tem um sensor indutivo que a gente vai desenvolver, vamos simular que é esse daqui. A gente vai ligar no sensor indutivo e vocês vão pegar o parâmetro. No 0 graus me dá esse valor aqui de counts. No topo máximo me deu aquele valor de counts e no topo inferior me deu esse valor de counts, tá? Então a gente vai trabalhar junto daí quando a gente for usar essas telas de desenvolvimento, ok? Desenvolvedor quadrado, PWM. A gente não tem algum pedal específico desenvolvido. Vamos simular que a gente não desenvolveu nada desse pedal. Liga no sensor quadrado, ele vai me dar os parâmetros, tá? Quando a gente movimenta, isso precisa de um gabarito daí para movimentar ele em curso total e curso mínimo, a gente vai desenvolver junto, ó. Piso no freio, movimenta tudo. Tira o pé do freio, movimenta. Então, são abas que eu criei aqui para trabalhar em conjunto com o cliente, em conjunto com o parceiro, desenvolvedores. Beleza? Porque daí eu consigo, com o passar dos anos, melhorar a capacidade da tela, colocar mais ícones, colocar mais sensores e assim trazer um produto cada vez mais inovador para vocês. Beleza?
Explicado todo a questão da tela, vocês viram que tem muitas válvulas que não estão na tela. Essas válvulas que não estão na tela, elas possuem chicotes como ECAs, como algumas outras válvulas que não precisam de sinal PWM nem leitura de sensor. Vocês vão usar simplesmente na tomada multiteste, sem o uso da tela, com estímulos em chaves na posição corrente contínua, não em PWM, corrente contínua. Fechou? Então, as ativações vão ser cruas, vão ser secas aqui, na tomada multiteste, não precisando utilizar a tela. Beleza, pessoal? Então, espero que essa explicação aqui desse equipamento tenha sido proveitosa, tenha sido, bacana, e as dúvidas que forem surgindo com o passar do tempo do uso do equipamento, a gente vai estar disponível aí para responder. E a gente tenta responder sempre muito rápido, mas como a correria aqui é bastante grande, a gente vai deixando sempre para o final do dia para poder dar um fôlego aqui e a gente conseguir responder e sanar as dúvidas de vocês. Beleza? Dito isso, finalizo aqui a apresentação e vamos para cima.